Santíssima e viva Cristo Rei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? Eu gostaria aqui de tentar falar sobre a Santa Missa e também dar algumas respostas sobre algumas dúvidas que algumas pessoas têm, tá? No decorrer da Santa Missa, o que acontece na Santa Missa? Isso eu posso fazer, porque se faz assim na missa, é certo ou errado ter essa postura na missa, né? Então a gente vê, no dia a dia a gente vê bastante dúvidas, as pessoas têm bastante dúvidas a respeito, né, de alguns assuntos, alguns comportamentos na missa, né? Então o assunto ele é vasto, né? E logo não sei se eu vou conseguir colocar tudo isso num só vídeo, tá? Mas vamos lá. Bom, nós católicos, nós temos o dever de conhecermos o mistério que estamos celebrando, tá? Lembra-se que eu estou falando da Santa Missa. Nós temos esse dever de conhecer aquilo que estamos celebrando. Quanto aos sacerdotes, é dever do sacerdote celebrar bem os mistérios que são fontes de vida e salvação. A primeira coisa que temos de pensar é o que é a Santa Missa. Nós falamos missa, né? Vamos participar da Santa Missa, mas muitas vezes nós não temos a consciência do que é a Santa Missa, tá? A palavra missa, o que significa a palavra missa? A palavra missa, ela significa envio. Então, quando os cristãos eles se reuniam, né, para celebrar a Eucaristia, eles já possuíam essa consciência, isso já era bem claro para eles, né, de que ao comungar, ao receber o corpo de Cristo, receber a palavra de Cristo, receber o corpo de Cristo na Eucaristia, eles tinham o dever de levar esse Cristo para os outros. Isso era bem claro na consciência dos cristãos. Eles tinham que levar esse Cristo para os outros. Levar o Cristo para o mundo. Eles tinham consciência de que eles tinham que ser fermento na massa, aquilo que Jesus fala no Evangelho, né? Eles tinham consciência de que eles tinham que transformar o mundo através da palavra. Então o nome missa é muito propício. Por quê? Porque indica uma missão. O nome missa indica uma missão, um envio. Agora, a celebração, ao longo da história da igreja, ela teve muitos nomes. Por exemplo, na Quinta-feira Santa, Jesus ele celebrava a Páscoa judaica. E dentro da celebração da Páscoa judaica, Jesus ele instituiu a Eucaristia. Dentro da celebração da Páscoa, Jesus instituiu o sacramento da nova aliança. Aquela foi a última Páscoa judaica e a primeira e definitiva Páscoa cristã. Então ali começa a missa. Jesus começou a rezar a única missa da história. E muitas vezes nós pensamos, né? Pensamos que existem várias missas, né? Não existem várias missas. Porque Deus ele não está preso no tempo e nem no espaço. Para Deus, tudo é agora. Ele não está preso nem no tempo e nem no espaço. Para Deus, tudo é agora. O espaço, ele não existe para Deus. Para Deus, o tempo é agora. Entendendo? Então, para Deus, não existe o passado, não existe o presente e não existe o futuro. Então, se falando da Santa Missa, existe uma única missa
que é aquela que foi rezada por Jesus. Jesus começou com a Quinta-feira Santa. Aí começou rezando a missa com a Quinta-feira Santa e foi terminando com a ressurreição no domingo da Páscoa. Tá? Uma única missa. A primeira e a última, a primeira e a única, perdão. Então, todos os sacerdotes, eles têm em seu sacerdócio uma participação no sacerdócio de Cristo. Ou seja, Cristo é o sumo e eterno sacerdote. Cristo é o sumo e eterno sacerdote. O padre ele participa do sacerdócio de Cristo. Então, cada missa celebrada é a atualização da única missa celebrada, de uma vez por todas, no Calvário. Tá? A única missa é a atualização, cada missa celebrada é a atualização da única missa celebrada de uma vez por todas no Calvário. Entendeu? Então nós continuamos aquilo que foi feito no Calvário. Nós presentificamos sobre o altar o sacrifício de Cristo. Tá? Nós presentificamos sobre o altar o sacrifício de Cristo. Preste atenção. Perdão. Quando você sai da sua casa e vai para a igreja, o que você está indo ver? O que você está indo ver quando você sai da sua casa e vai para a igreja? Você está indo ver Cristo cear com os apóstolos. Você está indo ver Cristo lavar os pés dos apóstolos. Você está indo ver Cristo instituir a Eucaristia. Cristo instituir o sacerdócio. Você está indo ver Cristo dar o mandamento do amor. Isso que você está indo ver. Quando você sai da sua casa e vai para a Santa Missa, para a igreja. Mas você esteja, ou também, Cristo, você também pode ver Cristo ser preso. Isso você vai ver também. Cristo ser açoitado, Cristo ser cuspido, ser desprezado. Você vai ver Cristo ser crucificado. Por quê? Porque a missa é o Calvário. E depois você verá Cristo ser colocado no sepulcro. E você verá também Cristo ressuscitado. Isso durante a Santa Missa. Quando eu vou à missa, eu vou para participar. Eu vou para assistir o mistério da minha salvação. Então, se eu tenho essa consciência, algumas coisas, elas têm que ficar bem claras para nós. Tá? Tem que ficar bem claro na nossa cabeça, certo? Primeiro, a missa é uma ceia, é a ceia do Senhor? Sim, ela é a ceia do Senhor. A missa é a ceia do Senhor, mas ela não é uma refeição onde eu vou comer pão, onde eu vou beber vinho. Ela é uma refeição sagrada. Tá? É uma refeição sagrada onde eu vou não simplesmente comer. Eu vou comungar. Eu vou me tornar um com Deus. Um com Deus. E olha que isso não é pouca coisa. Isso nós temos que ter em mente na nossa cabeça. Isso não é uma pouca coisa. A Eucaristia não é um símbolo. Ela não é um memorial no sentido de só lembrar de uma coisa do passado. Isso não é a Eucaristia. A missa é uma ação no presente. Tá? Ela presentifica.
A missa, ela é um sacramento. Deus atualiza. Tá? Deus atualiza. Eu não vejo, você não vê. Mas Jesus está morrendo. Misticamente, sem sentir dor. É um sacrifício incruento. Tá? É um sacrifício incruento. Mas Jesus está morrendo misticamente sobre o altar. Isso é a Santa Missa. Pode ser que muitos vão dizer, mas a missa é a ceia do Senhor. A missa, ela é uma refeição entre amigos. Deixa eu te dizer, sim, ela é a ceia do Senhor. A missa é a ceia do Senhor. Mas ela é a ceia onde o alimento é o corpo de Cristo. Onde a bebida é o sangue de Cristo. Não é qualquer alimento. Não é qualquer bebida. É o alimento e a bebida para a alma. É o alimento maior que todo alimento. Então, sendo assim, eu não posso reduzir a missa ao encontro da comunidade. Correto? A missa sendo tudo isso aí que eu disse, nós não podemos reduzir a Santa Missa ao encontro da comunidade. É um encontro de pessoas. Não, não é um encontro de pessoas. Um encontro de pessoas você faz em um grupo de oração. O encontro da comunidade você faz quando? Você faz em uma reunião de pastoral. Aí sim você faz um encontro de pessoas, o encontro da comunidade. A missa, ela é o encontro da comunidade que celebra com o Cristo. Tá? A missa é o encontro da comunidade que celebra com o Cristo ressuscitado. Então, cuidado com algumas coisas, com algumas posturas. Tá? A missa é o encontro com o Senhor ressuscitado. Nós devemos ter cuidado. Nós não podemos transformar a missa naquilo que ela não é. Por uma consciência daquilo que de fato ela é. Por uma má consciência. Por não conhecer. Tá? O que de fato ela é acaba se transformando daquilo que ela não é. Agora, quem é que vai me dizer o que é a missa? Quem é que vai me dizer o que é a missa? São os documentos da igreja. O catecismo da igreja, a tradição da igreja. O Papa João Paulo II, no ano de 2003, ele escreveu uma de suas últimas encíclicas, que foi a Eclésia de Eucaristia. Uma de suas últimas encíclicas, né? Documento. Eclésia de Eucaristia, que fala sobre a Eucaristia. Ali São João Paulo II, ele está falando o modo de celebrar a Eucaristia devidamente. Devidamente. Eucaristia. É o dever de nós enquanto católicos, de conhecermos os mistérios que celebramos. Esse é o nosso dever, como católicos, conhecer os mistérios que estamos celebrando. E o dever dos sacerdotes de celebrar bem os mistérios que são fontes de vida e salvação. Tá? Então, eu não posso reduzir a Eucaristia a um encontro da comunidade. Não tem cabimento um negócio desse.
Eu reduzir a Eucaristia ao encontro de uma comunidade, a uma ceia. É uma ceia, mas é uma ceia sacrificial. Perdão, uma ceia sacrificial. O aspecto sacrificial e expiatório da missa são os dois aspectos fundamentais da Santa Missa. Tá? Na missa nós temos o sacrifício, nós temos a expiação, nós temos o louvor, tá? Nós temos a adoração. São os 4 pilares para que o entendimento adequado da Santa Missa. São os 4 pilares para o entendimento adequado da Santa Missa. Então nós temos o sacrifício, nós temos a missa é um sacrifício. A missa é o sacrifício de Cristo, é o Cordeiro de Deus sendo imolado. Isso é a Santa Missa. É o Cordeiro de Deus sendo imolado na Páscoa definitiva. É o Cristo despedaçado. É o Cristo que morre por mim e morre por você. Esse é o Cristo. Essa é a Santa Missa. Então, se eu tenho essa consciência de que a missa é o sacrifício por mim, se você tem essa consciência de que a Santa Missa é o sacrifício por você, isso quer dizer o quê? Que algumas coisas não cabem na Santa Missa. Por exemplo, não cabe uma música mais alta que os fiéis cantando. Não cabe na Santa Missa. As músicas e os instrumentos musicais, eles servem para acompanhar. Eles servem para sustentar o coro. Um som muito alto, onde os cantores parecem que estão num show, querendo se aparecer, né, a todo custo, é como se o coro ali da igreja, o espaço ali, sempre tem um espaço ali onde fica a equipe de canto, né? É como se aquele espaço ali fosse um palco para uma banda ficar se exibindo. Isso é totalmente fora do espírito daquilo que celebra. É totalmente fora do espírito daquilo que se celebra. Vou perguntar uma coisa para você. Você consegue imaginar uma banda cantando com um som alto e ali o povo gesticulando, balançando os braços, balançando o corpo para um lado e para o outro? É Cristo morrendo. Você consegue imaginar isso? Consegue? É Jesus no Calvário sendo crucificado. Jesus no Calvário sendo crucificado. E uma banda fazendo solo, de fundo. Você consegue imaginar isso? Consegue? Pois é isso que acontece, tá? É isso que acontece em muitas missas. Eu já cansei de presenciar isso. Eu tenho certeza que você também. E isso é recente, é de ontem, de hoje, pelo menos aqui na região que eu moro, na cidade que eu moro, né? Não é algo passado, não. É de hoje. Jesus está morrendo misticamente. Jesus está morrendo misticamente. Então a música, ela deve ser um auxílio para que as pessoas rezem. A música deve ser um auxílio para que as pessoas se interiorizem e consigam se colocar na presença de Deus. A música deve levar a isso. A música deve nos conduzir a isso. Outra coisa,
a preparação do altar, a ordem e a beleza, a disposição das velas, a disposição das flores, das toalhas, tudo isso deve realçar a presença de Cristo nesse sacrifício, que é para a nossa salvação. Então, o aspecto do sacrifício não pode ser deixado de lado. Não pode. Ser negligenciado, deixado de lado, esquecido. E também nós temos um aspecto, é o aspecto expiatório. O que significa expiatório? Aqui eu não estou dizendo expiatório de espiar como se fosse pelo buraco da fechadura. Tá? Olhando pelo buraco da fechadura. É o expiar com X. Ou seja, pagar algo no lugar de alguém. É pagar algo no lugar de alguém. Então a missa, ela é um sacrifício expiatório. Cristo que morre no meu lugar. É Cristo que morre no seu lugar. É um sacrifício expiatório. Cristo que morre no meu lugar, morre no seu lugar. O que eu não tenho capacidade de merecer por mim mesmo, eu recebo de Cristo. Eu recebo de Cristo aquilo que, por mim mesmo, eu não posso alcançar. Eu pergunto para você, quem merece a salvação? Quem merece ser salvo? Ninguém. Ninguém merece ser salvo. Mas Jesus mereceu a salvação por nós. É o sacrifício de expiação. Esse é o sacrifício da expiação. Ele morreu por nós no nosso lugar, para nos redimir, para nos salvar. Então eu devo contemplar na missa o amor de Deus por mim. Você deve contemplar na Santa Missa o amor de Deus por você. Eu devo meditar na grandeza de Cristo que se dá a mim. Agora, se eu tenho uma liturgia onde as pessoas tratam a Santa Missa como uma ceia, se eu tenho uma liturgia que as pessoas tratam a Santa Missa como um encontro de comunidade, isso que eu vou falar agora muitas vezes a realidade que eu vivo, talvez você vive também. Aí você chega, como a gente sempre vê por aí, em algumas comunidades, onde você chega e aquele barulho, uma conversa, parece mais um mercado de peixe. É uma conversação. Sabe o que é? É que muita gente tem essa consciência. Tá? Muita gente tem a consciência, mas é o encontro da comunidade. São irmãos se confraternizando. Muita gente tem essa confiança, essa consciência. Pois é. Agora, o momento do sacrifício de Cristo, não é hora para palavratórios. O momento do sacrifício de Cristo não é hora para conversações. Quando Cristo está no altar, Cristo está sendo pregado na cruz. Quando Cristo foi crucificado, estava pregado na cruz, quem que estava falando? Quem que estava com esses palavratórios, com esse comportamento inadequado? Quem que era que fazia isso? Que agiam dessa maneira? Eram os sacerdotes que queriam entregá-lo. Quem tinha esses gestos inadequados, essa conversação, eram os soldados.
os soldados romanos que zombavam de Cristo. Eram aqueles que queriam a sua morte. Eles agiam assim, eles agiram assim quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus estava sendo morto. Agora, meus irmãos, não nos coloquemos no número daqueles que zombam de nosso Senhor. Não podemos, de maneira alguma, como católicos, apostólicos e romanos. Outro detalhe, quando eu entro na igreja, eu não mantenho o meu recolhimento para participar da Santa Missa. O que está acontecendo? Eu estou zombando de nosso Senhor. Eu estou me unindo àqueles que caçoavam de nosso Senhor. Aqueles que sabiam sequer o que estava acontecendo. Se eu não mantenho o silêncio, se eu não me recolho, é a eles que eu estou me unindo. Estava acontecendo ali. E desgraçadamente em muitas de nossas igrejas, é risos, é brincadeiras, é piadinhas. É a realidade. Tá? É a realidade. E não há espaço para a gente rezar. Não há espaço para a gente entrar em oração por conta do barulho que se tem antes de começar a celebração da Santa Missa. E depois que acaba a missa? Depois que acaba a missa, então, é um falatório. As pessoas se cumprimentando, se abraçando. As pessoas não fazem mais ação de graças. As pessoas não fazem mais ação de graças. As pessoas perderam o senso, perderam a noção de que é necessário fazer ação de graças. As pessoas perderam a noção realmente do que é necessário fazer a ação de graças, principalmente após a comunhão. Acabou a Santa Missa, é um tal de risadas altas, de abraços, porque a missa é o encontro da comunidade, porque a missa é o encontro dos irmãos, é os irmãos que se confraternizando. Deixa eu dizer para você, Cristo acabou de morrer misticamente sobre o altar. Tá? Ele acabou de morrer misticamente sobre o altar. Então, é um comportamento inadequado. Então, nós temos que nos educar para participar bem da Santa Missa. Nós temos que nos educar para viver bem a liturgia. Se nós olharmos o missal romano, a instrução geral do missal romano, mesmo no lecionário, tá, que são usados para as leituras, existe ali uma recomendação da igreja. É que entre uma leitura e outra, se faça silêncio. Se guarde alguns minutinhos em silêncio. Para quê? Para que, ao ouvir a palavra de Deus, possa calar no nosso coração. E deve ser um tempo de pleno silêncio. Deve ser um tempo de pleno silêncio para que possamos refletir. Para que possamos refletir aquilo que ouvimos. As pessoas precisam aprender a viver bem a liturgia. Isso é uma recomendação da igreja. É uma recomendação da igreja. Guardar silêncio entre uma leitura e outra.
Isso acontece na maioria das paróquias, né? Na liturgia, ela pode e deve ter uma introdução a respeito da leitura do dia. Tá? A leitura das intenções daquela missa e pronto. Depois, os recados, os avisos, só lá no final. Só lá no final. Nós temos que entender, a missa tem um aspecto sacrificial e expiatório. Ela tem um caráter de louvor. A missa, a Santa Missa, é o louvor da igreja a Deus. Nós estamos ali louvando a Deus. O que significa louvar a Deus? Louvar a Deus é reconhecer tudo aquilo que Deus fez e agradecer. E o quarto aspecto é a adoração. O quarto aspecto é a adoração. O que é adoração? É reconhecer que tudo o que é de bom que eu tenho, tudo o que é de bom que nós recebemos, vem de Deus. Isso é adoração. Oração de adoração é reconhecer que Deus é Deus. O que eu tenho de bom, eu recebi de Deus, veio dele. Então eu devo louvá-lo, então eu devo adorá-lo, eu devo reconhecer que Deus é Deus. Eu não sei se está dando para entender. Agora, como é que eu vou viver esses quatro aspectos da Santa Missa se eu tenho um ambiente barulhento? Como? Como é que eu vou viver esses quatro aspectos da Santa Missa se eu tenho uma música que mais desconcentra? Como é que eu vou viver esses quatro aspectos da Santa Missa, onde os músicos aparecem demais, onde as vozes sobressaem? Como eu vou viver esses quatro aspectos da Santa Missa, se os instrumentos são estridentes? Nós precisamos entender o sentido do que estamos celebrando. Nós estamos no Calvário. Por exemplo, eu posso ir à Santa Missa de bermuda? Basta você usar o bom senso, né? Basta você usar o bom senso. Jesus está sendo pregado na cruz. É conveniente eu ir ver o Senhor, o meu Senhor sendo pregado na cruz pela minha salvação? Ir de bermuda e de chinelo é digno? É digno isso? Aí tem gente que diz assim, perdão, tem gente que diz assim, não tem nenhum documento da igreja proibindo fazer isso. Então eu posso ir? Se não tem nenhum documento, se não existe nenhum documento da igreja proibindo, não significa que você pode fazer. Por quê? Cada coisa no seu lugar. Porque é uma questão de natureza das coisas. É uma questão de natureza das coisas. É uma questão de natureza do lugar, do local. Você está assistindo o sacrifício do Calvário. E você vai de bermuda?
Você está assistindo o sacrifício no Calvário, o sacrifício de Cristo no Calvário. De bermuda, você vai à praia. De bermuda você vai jogar uma bola, né? De bermuda você vai brincar com seu filho. De bermuda você vai dar uma volta com seu cachorro. Agora na Santa Missa, me desculpe, mas não tem cabimento. Não tem cabimento. Aí vem aquela desculpa, né? Ah, está muito calor. Muito bem. Jesus, ele suportou horas na cruz, por amor a você. Então, você pode suportar uma hora de missa com calça. Não vai matar. As pessoas perderam o senso até do sacrifício. Perderam o senso até do sacrifício. Ah, mas está muito quente. Eu posso ir de blusa, de alça? As mulheres. Eu posso ir de blusa com alça? Você acha que é conveniente? Fala sério, você acha que Nossa Senhora usaria uma blusa de alça vendo o seu filho morrer na cruz? O que você acha? Acho que não. Então, se não cabe para ela, que é a sua mãe, não cabe para você também. Então, é uma questão de natureza das coisas. Não vai existir nenhum documento da igreja dizendo, olha, você não pode ir de bermuda na missa. Não vai existir esse documento. Não vai ter um documento dizendo, olha, você não pode ir com blusa de alça na missa. Não vai existir esse documento. Por quê? Porque é uma questão de natureza das coisas. É uma questão de bom senso. É uma questão de veneração pela leitura, de adoração a Deus. Entende? Ah, mas está muito quente. Eu moro no litoral. Ah, mas a igreja é pequena. Né? Esses comentários, né? Querendo se justificar. Ah, mas a igreja é pequena, enche muito, e acaba ficando muito quente, ou não tem ar-condicionado, né? Tem só um ventiladorzinho lá. Deixa eu te dizer uma coisa, o seu sacrifício mínimo pode ser agradável a Deus, sabia? Então, ofereça esse sacrifício a Deus. Você já parou para pensar nos sacerdotes? Já? Alguns colocam o colarinho por baixo, se você ver, você consegue ver. O colarinho coloca por baixo. Ele veste a alva. O sacerdote, ele veste a estola. O sacerdote, ele veste a casula. Né? E ele celebra assim. E em cidades muito quentes. Você já pensou nos coroinhas? Você já parou para pensar nos acólitos? O quanto eles sofrem e estão lá oferecendo este sacrifício de estarem ali paramentados para servir o altar? Você já parou para pensar? E aí você não pode vestir uma calça. Uma camiseta, as mulheres, uma blusa que não seja de alça, né? É uma questão de senso das coisas. Se eu vou à missa,
eu vou ao sacrifício máximo de Cristo. Tá? Eu vou ao sacrifício máximo de Cristo. E tem outra coisa, eu estou dizendo aqui coisas que eu presenciei, que eu ouvi. Tá? É triste ouvir uma pessoa dizer que a missa, a liturgia é sempre a mesma coisa. Né? Eu gosto de algo mais agitado, eu gosto de algo mais animado. Você já ouviu isso? Eu te pergunto, o que a Igreja Católica dá? O que a Igreja Católica dá? Com certeza, você que pensa assim, não tem conhecimento. Pois a Igreja a Igreja Católica, ela dá o sacrifício de Cristo. Ela dá o sacrifício de Cristo. Se a Igreja Católica dá a missa, e não há nada mais importante na face da terra que a Santa Missa. Não há nada mais importante na face da terra que a Santa Missa. Por quê? Porque a missa é o sacrifício de Cristo. E se as pessoas não se satisfazerem com o sacrifício de Cristo, elas não vão se satisfazerem com mais nada. Nada na face da terra vai satisfazer essas pessoas. Nada. Então, é uma falta de consciência das coisas. Nós católicos, tá? Nós temos que ser os primeiros. Nós temos que ser os primeiros a ter o dever moral dessa consciência. Para a Santa Missa, nós devemos separar, não roupas chiques, não é isso que eu quero dizer, mas a melhor que você tem. Tá? Não roupas chiques, mas a melhor roupa que você tem no seu guarda-roupa. Às vezes o seu melhor vai ser uma camiseta. Tudo bem. Então vá colocar a sua melhor camiseta para participar da Santa Missa. Coloque a sua melhor camiseta. Para o outro, vai ser uma camisa. Para outra, vai ser um vestido decente. Antigamente se usava essa linguagem, tá? O fulano, talvez você já tenha ouvido. Fulano está com a roupa de missa. Tá? Se usava esse vocabulário antigamente, tá? E isso realmente acontecia. Acontecia mesmo isso. As pessoas tinham o cuidado de separar a melhor roupa para ir na missa. Tá? Eles tinham esse cuidado. Nós precisamos recuperar alguns costumes. Nós precisamos de ter o cuidado ao nos vestir para ir à Santa Missa. E aqueles que têm filhos devem também transmitir isso aos nossos filhos, né? Olha, você está indo, você tem que ir arrumado. Você tem que ir arrumado. Você está indo à Santa Missa. É o sacrifício de Cristo. Nós devemos ter um recolhimento. Tá? Um recolhimento um tanto quanto possível. Chegar um pouco antes de começar a celebração. Se é possível, ir diante do sacrário, né? Se o sacrário fica no presbitério, você ajoelha no banco, se coloca lá na frente do sacrário, faça as suas orações, participar atentamente da Santa Missa. Hoje em dia no Brasil, toda a missa ela é rezada em vernáculo, tá? Ainda tem
alguma igreja que ela tem a missa tridentina. Mas geralmente essa igreja que tem a missa tridentina, ela é rezada num horário diferenciado, né? Um outro horário. Né? Na maioria das paróquias, as missas são rezadas em português. Tá? Na maioria das paróquias, as missas são rezadas em português. Ou seja, né, dá para entender a liturgia. Você consegue entender a liturgia. Você tem condições de entender, de observar. Você tem condições de participar. Se você vai a uma missa no rito tridentino, tá? Que bênção. Que bênção que você pode beber daquela fonte, né? Daquela fonte da tradição. Então, essa deve ser a nossa conduta. Tá? Fazer recolhimento, chegar com antecedência, fazer as suas orações, participar da Santa Missa, participar bem da Santa Missa, se estiver preparado, comungar. Acabou de comungar, fazer ação de graças, não saia correndo pela igreja. Tá? A presença de Jesus ainda está em nós. A presença de Jesus em nós, no nosso coração, em você, ela dura o tempo que durarem as espécies. O tempo que durarem as espécies, Jesus está ali. Ou seja, até a hóstia ela ser corrompida pelo processo digestivo natural. Leva mais ou menos uns 10 minutos para acontecer isso. Enquanto isso, Jesus está ali presente em você. Jesus está lá. Tem gente que acaba de comungar e começa a conversar, né? Acaba de comungar, de receber a comunhão, Jesus Eucarístico, né? Aí começa a dar risadas. Quando recebe a bênção final, então, já sai falando e com pressa. Jesus está em você ainda. Ainda está com você. Então nós temos que reaprender o modo de participar da Santa Missa. Aprendendo o modo correto de participar da Santa Missa, as nossas orações começam a ter frutos. A gente começa a viver aqueles frutos. Agora, mudando de assunto, nós vamos olhar para a estrutura da Santa Missa. Vamos olhar para a estrutura da Santa Missa. Tá? Na estrutura da Santa Missa, nós vemos o seguinte. Tem um livrinho que é chamado Didaquê. Esse livrinho ele foi escrito mais ou menos do ano 90 ao ano 120 da era cristã. Esse livrinho ele está tratando como a igreja primitiva, eles celebravam os sacramentos e viviam suas devoções. Então, é algo muito interessante. É muito interessante percebermos que, neste livrinho, que é chamado de Catequese dos Apóstolos, tá? Por que ele é chamado de Catequese dos Apóstolos? Porque aqueles que redigiram a Didaquê, que é esse livrinho, eles eram cristãos que ouviram a pregação do Evangelho da boca dos apóstolos, que é esses que redigiram esse livrinho. Tá? Eles ouviram a pregação do Evangelho da boca dos apóstolos. E essa Didaquê já era usada, por exemplo, na igreja de Roma.
Na igreja de Roma já se usava. Em Roma, o evangelho ele chega através de Pedro, o evangelho chega através de Paulo e de outros cristãos que trouxeram o evangelho para a capital do Império Romano. Então vejam a estrutura da celebração dos sacramentos que nós temos hoje. A estrutura da celebração dos sacramentos que nós temos hoje. Em linhas gerais, naquilo que é essencial, aquilo que é essencial, ela é a mesma de 2000 anos atrás. O que variou nesse tempo? O que foi variando ao longo da história da igreja foram os paramentos. Foram os paramentos que foram variando. As vestes dos sacerdotes, as vestes dos bispos. Isso foi evoluindo com o tempo. Outra coisa também, os cânticos, uma oração ou outra, mas a estrutura das celebrações ela permanece. Ela permanece. E assim é a estrutura da missa. Por exemplo, hoje, no início da Santa Missa, se dá com a procissão de entrada. Hoje, no início da Santa Missa, se dá com a procissão de entrada. Depois nós temos a saudação inicial. E nessa saudação inicial, o sacerdote, ele faz ali o sinal da cruz, uma breve acolhida, e em seguida vem o quê? Em seguida vem o ato penitencial. Após isso aí, a glória. Depois, a oração da coleta. A oração da coleta. A oração da coleta, ela tem esse nome justamente porque ela coleta, ela pega as intenções de toda a comunidade. E o sacerdote, ele apresenta esta oração em nome da comunidade. Ele apresenta a Deus Pai por Jesus e na força do Espírito Santo. Por isso se chama coleta. Essa oração se chama coleta. Agora, essa estrutura, ela já está presente lá na igreja primitiva. Ela já está presente lá na igreja primitiva. Todo esse início, a saudação inicial, o ato penitencial, a glória, a oração da coleta, aí depois as leituras, a homilia e a oração da Assembleia. E tudo isso aí que eu falei, desde o início, na igreja primitiva, que é a estrutura que temos hoje. É aquilo que no rito antigo era chamado de antemissa. Era chamado de antemissa. É como se fosse um prefácio. É um prefácio de um livro. Esse prefácio de um livro, ele introduz quem vai ler no assunto. Você vai iniciar um livro, lá que você pega as pastas, tem a apresentação, tem um prefácio, ele vai te colocar tudo que está dentro do livro, aquilo que você vai ler. Aí ele te introduz naquele assunto. Então, assim é a antemissa. Todas as orações feitas no início, as leituras, a homilia, a explicação do Evangelho, a oração da Assembleia, é a antemissa.
Mas a partir do momento do ofertório, a partir do ofertório, nós temos a missa. Na igreja primitiva, quem não era batizado, nesse momento em que começava o ofertório, quem não era batizado, ele tinha que se retirar. Ele não podia participar do sacrifício. Quem não era batizado não podia assistir o sacrifício de Cristo. Olha como havia rigor. Quem não era batizado na igreja primitiva não deveria assistir à missa. Quem não era batizado não assistia à missa por completa. Tá? Então, a pessoa assistia à missa até a liturgia da palavra. Até a liturgia da palavra, quem não era batizado, ele participava. Quer dizer, ele comungava da palavra, né? Comungar da palavra que entra pelos ouvidos, né? E vai até o coração e a mente. Isso era possível. Mas assistir o sacrifício de Cristo no Calvário, no altar, isso não era. Era assim na igreja primitiva. Aí depois que a pessoa recebesse o batismo, a pessoa fosse batizada, tá? Aí sim a pessoa ela era admitida. Aí ela podia assistir à missa por completa. Mas até então, tá? Era até antes do ofertório, começou o ofertório, ela já não poderia mais participar. Então veja que nós temos uma estrutura inicial da Santa Missa. Aí depois vem o pedido de perdão dos pecados, o pedido de perdão dos pecados no rito antigo, tá? No rito tridentino. Quem participa da Santa Missa sabe, no rito tridentino, o sacerdote ele fica ao pé do altar. Ele diz ali uma série de orações ao pé do altar. Ele faz o ato penitencial no pé do altar. Ele pede perdão a Deus, né, pelos seus pecados e pelos pecados de todos, antes de poder subir para oferecer o sacrifício. Então, no momento da glória, aí ele sobe. Né? Ele sobe, vai para o presbitério e vai até o altar. Nesse momento do glória, ele sobe. Aí depois nós temos a leitura da palavra. A leitura da palavra. Na liturgia da palavra, no rito antigo, o sacerdote mesmo fazia as leituras. Tá? Ele fazia as leituras no canto do altar de pé. Por quê? Porque era Cristo que falava. Era o Cristo mestre que falava e ensinava. Era a palavra viva de Deus Pai. Hoje nós temos o ambão das leituras, né? A mesa da palavra. Hoje nós temos o ambão das leituras. E ministros leigos. E os ministros leigos, eles podem subir para fazer as leituras. Eles podem subir para proclamar a palavra de Deus. Hoje. Essa estrutura já era presente na igreja primitiva. E depois, o sacerdote ou o bispo que celebra, ele faz uma homilia. O que é essa homilia? Ele vai explicar o conteúdo daquilo que foi lido. Na homilia, ele vai explicar o conteúdo daquilo que foi lido.
para que essa explicação seja alimento e vida. É Deus falando a vida daqueles que ouvem. É Deus falando nesse momento. Falando a vida daqueles que ouvem. Daí a importância do sacerdote estudar a palavra de Deus. Daí a importância do sacerdote estudar a tradição da igreja. Daí a importância de Deus, do sacerdote estudar a doutrina da igreja. Para quê? Para que ele possa dar alimento sólido para os seus fiéis. Se o sacerdote não prepara a homilia, e aí ele fala ali qualquer coisa e de qualquer jeito, ele está sendo um pai que alimenta seus filhos, né, com qualquer coisa. Ele está sendo um pai que alimenta os seus filhos com qualquer bagulho, com o resto. Aí se dá a importância do zelo dos sacerdotes. O zelo dos sacerdotes em preparar a homilia. Se nós pegarmos os grandes santos da igreja, como exemplo, Santo Agostinho, boa parte do que a gente sabe hoje de Santo Agostinho, do que nós lemos hoje de Santo Agostinho, chegou até nós por quê? Por que chegou até nós? Nós temos conhecimento, nós podemos pegar, por exemplo, o livro das Confissões, são os livros de Santo Agostinho. Por quê? Porque Santo Agostinho, ele escrevia os seus sermões. Aquilo que ele ia explicar da palavra de Deus para o seu povo, ele escrevia. E a gente lê hoje, né? Até hoje a gente lê Santo Agostinho e a gente se maravilha, né? A gente se maravilha com aquilo, com aqueles escritos, né? Com aquele entendimento, com aquele amor pelas almas que ele tinha. Mas por que ele agia assim? Porque é um bispo zeloso que quis dar ao seu povo a fé dos apóstolos. É um bispo zeloso que quis dar ao seu povo a tradição da igreja. É um bispo zeloso que quis dar ao seu povo o verdadeiro conteúdo da palavra de Deus. Mas isso exige o quê? Exige estudo. Isso exige orações, exige preparo. Fala a verdade, como é bom ir participar da Santa Missa e ouvir uma homilia consistente, uma homilia robusta, né? A gente sai dali satisfeito, a gente sai alimentado. Aí a gente fica pensando, né? Puxa vida, né? O que aquele sacerdote falou. Como é maravilhoso. Eu chego até a arrepiar. E a gente leva para a semana inteira, né? Aliás, uma semana é pouco para a gente ficar pensando em tudo que foi dito, né? Que aquele sacerdote falou, aquela homilia. Daí a importância de preparar uma homilia da melhor forma possível. Agora, é claro que cada sacerdote ele tem o seu dom, né? Não são todos os padres que têm uma oratória que encanta. Não são. Mas observa bem, não é isso que importa. Tá? Não é isso que importa. A própria instrução do missal romano, ele diz que o sacerdote pode fazer uma homilia dando breves exortações. Tá? O missal romano diz que o sacerdote pode fazer uma homilia dando breves exortações. O que é uma exortação?
Às vezes uma exortação, tá? É uma correção. Às vezes é uma correção. Vamos olhar para a palavra de Deus e como formar a nossa vida. Nós precisamos corrigir isso, nós precisamos corrigir aquilo. Jesus nos diz isso para que nós possamos mudar de vida. É uma exortação. A homilia, ela pode ser também uma explicação que traz algum fato histórico. Traz um elemento adequado, um elemento daquela leitura para despertar o amor de Deus. Para despertar no coração das pessoas, despertar a piedade no coração das pessoas. É isso. A homilia pode ser um conselho prático. A homilia é para iluminar. O sacerdote ou o diácono, ele vai lançar luz sobre um ou dois pontos ali da palavra de Deus. Para quê? Para ajudar a Assembleia a viver aquilo durante a sua semana. É esse o objetivo. Para que você possa entender, você possa absorver, entender e colocar em prática na sua vida. Certo? Agora nós vamos para a oração da Assembleia. Tá? Eu gostaria de falar um pouquinho da oração da Assembleia. A oração da Assembleia, que geralmente nós lemos, mas quando nós olhamos para a história, né, a história da igreja, para a liturgia da igreja, a gente vai ver que a oração da Assembleia, originalmente, ela era espontânea. Originalmente, a oração da Assembleia era espontânea. As pessoas faziam ali as orações espontâneas. Elas faziam as preces em voz alta. As pessoas falavam suas intenções em voz alta. E os irmãos, eles rezavam por aquelas intenções. Ou seja, eles rezavam juntos aquelas intenções. O historiador Daniel Hopes, tá? ele relata que na igreja primitiva era bastante comum que as pessoas rezassem todos juntos em voz alta. E ao mesmo tempo, era bastante comum isso na igreja primitiva. Eles rezavam todos juntos, em voz alta, ao mesmo tempo, colocando as suas intenções. Isso aí é algo muito semelhante às orações carismáticas. É algo muito semelhante às orações carismáticas. Aliás, o modo de rezar da renovação carismática busca muita inspiração no modo de rezar dos cristãos primitivos. Eles foram resgatar isso aí. Essa foi uma tendência após o Concílio Vaticano II. Essa é uma tendência após o Concílio Vaticano II. Buscar nas origens modo de rezar. E voltando para as orações, no dia de hoje, é claro que o leitor apresenta ali umas 4 ou 5 orações, você presta atenção, percebe para você ver. Ele coloca ali umas 4 ou 5 orações. E você, nesse momento, você pode apresentar a Deus também as suas intenções. Você pode apresentar também as motivações por quem você está rezando. Após as orações da Assembleia, aí vem o ofertório. E no momento do ofertório, às vezes nós nos perdemos.
Por quê? Por conta do canto que está sendo cantado, a música que está sendo tocada. Às vezes as cestas entram para colher as ofertas. Tá? Tem igrejas que pessoas entram com as ofertas pelo corredor central da igreja. Ou seja, é quase que tudo ao mesmo tempo. Tá? E com isso, nós acabamos nos perdendo o sentido. Nós acabamos perdendo o sentido do que está acontecendo naquele momento. Por conta de tudo acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. Então, o sacerdote, ele recolhe os dons da comunidade e como ministro sagrado, em nome da comunidade, ele apresenta a Deus o pão e o vinho. Tá? Então, como ministro sagrado em nome da comunidade, o sacerdote apresenta a Deus o pão e o vinho que irá se tornar corpo e sangue de Cristo. Agora, é muito importante que neste momento nós coloquemos na patena e no cálice as nossas intenções. É importante que nesse momento do ofertório, a gente vai dizendo para Jesus: Jesus, eu coloco na patena, junto com o pão. Jesus, eu coloco no cálice, junto com o vinho, a minha situação de saúde, a cura que eu estou rezando para obter, o filho que você deseja, você quer e não consegue, a situação sem solução na sua família, a situação muitas vezes ali sem solução no seu matrimônio, no seu trabalho. Você oferta naquele momento. Naquele momento você coloca tudo isso, tá, na patena e no cálice, junto com o pão e com o vinho. Naquele momento. Você quer rezar por um parente? Coloca na patena e no cálice. E nesse espírito, você oferece junto com o sacerdote. Se nós observarmos na nova tradição do missal romana, o sacerdote fala: meu e vosso sacrifício. Meu e vosso sacrifício. Porque o padre, ele oferece por si e por todos. Ele oferece pelos outros também. Ele oferece por ele, porque o sacerdote também tem as suas intenções. Ele também tem as intenções dele. E é isso que vamos apresentar a Deus. Mas como eu disse antes, às vezes acabamos perdendo esse momento. Porque são tantas coisas acontecendo, se passando ali, nesse mesmo momento, que a gente acaba deixando passar. A gente deixa passar esse momento do ofertório e você não ofereceu nada. Você poderia ter oferecido, não ofereceu. E com isso, nós começamos a participar da Santa Missa com poucos frutos. Com poucos frutos. Por não entendermos o sentido profundo. Por não entendermos o sentido profundo desses momentos maravilhosos da Santa Missa. Aí depois é rezado o prefácio, né?
Lembra daqueles 4 aspectos que eu disse no início? Tá? O prefácio é o louvor de Deus. Tá? É a igreja que louva a Deus. É a igreja que reconhece que tudo recebeu de Deus. Esse é o prefácio. Depois canta-se o santo. Tá? No momento do santo, nós clamamos e reconhecemos quem Deus é. Isso é adoração. Nós clamamos e reconhecemos quem Deus é. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Perdão. Hosana nas alturas. Isso é adoração. Nesse momento da mais alta adoração, presta atenção, nesse momento da mais alta adoração, o céu se abre e se une à terra. Esse momento, todos os santos, todos os anjos, todos aqueles que já morreram e estão com Cristo, e todos aqueles que já morreram e estão salvos, e estão ali se purificando no purgatório. Todos, junto com os santos e os anjos, com os eleitos, todos esses, eles se unem a nós, que estamos dentro da igreja celebrando. Olha que momento fantástico, que muitas vezes nós perdemos por não conhecer. É o momento do ápice da adoração. É o momento mais alto da adoração. E aí começa o cânon da missa. Começando o cânon da missa, é o momento do sacrifício. E no momento da narração da paixão de Cristo, nesse momento da paixão, da narrativa da paixão, Cristo ele está sendo crucificado. Misticamente. Misticamente, Cristo é crucificado. Isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Isso é o meu sangue, que será derramado por vós. É a cruz, meus irmãos, é a cruz. É Cristo sendo crucificado. E depois o sacerdote, ele coloca ali o corpo e o sangue sobre o corporal. Está sobre o altar. Depois nós rezamos o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. No momento em que nós rezamos o Cordeiro de Deus, é o momento da morte mística de Cristo. É o momento da morte mística de Cristo. Quando nós estamos rezando o Cordeiro. Tá? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. E quando o padre ali, ele quebra, ele parte a hóstia grande, é Cristo que morre pela nossa salvação. É o Cordeiro de Deus, é a Páscoa definitiva, é o Cordeiro imolado. Que tirais o pecado do mundo. Não é? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Me lembrei de um fato agora. É por isso que o Papa Francisco ele tem insistido muito em
em evitar o abraço da paz. Tá? O fazer o abraço da paz, muito, ou ele evita ou faz o abraço da paz muito contido. Se prestarmos atenção nas missas rezadas pelo Papa Francisco, ou não tem o abraço da paz, ou ele é muito contido. Tá? Essa é uma preocupação do Papa Francisco. Por quê? Porque o abraço da paz, ele é dado e em seguida reza-se o Cordeiro de Deus. Se dá o abraço da paz e em seguida reza-se o Cordeiro de Deus. É a morte mística de Cristo. Por que ele tem gritado? O que acontece em muitas paróquias e comunidades. O pessoal tocava, né? Tocava aquelas músicas super animadas, né? Parecia aí a hora do recreio. Parecia a hora do recreio, né? Era a hora de dar a paz. As pessoas se abraçavam, atravessavam a igreja, né? De um lado para o outro, né? E vai para lá, e vem para cá, e dão risadas. E esses gestos aí, essas coisas, é muito típico da nossa cultura. Porque o nosso povo, ele é muito, assim, muito afetivo. E acabava acontecendo que as pessoas se perdiam totalmente. As pessoas se perdiam totalmente e em seguida reza-se o Cordeiro. É como se a oração do Cordeiro fosse para quê? Fosse para aquietar todo mundo. É como se fosse isso. E ainda acontece isso às vezes, que as pessoas estão rezando o Cordeiro e tem pessoas ainda dando a paz. Tá? Tem pessoas dando risada. É constatado sempre nas Santas Missas isso aí. Tá? As pessoas estão dando risada, estão se abraçando, e é Cristo que está morrendo misticamente em cima do altar. Cristo está morrendo misticamente em cima do altar. As pessoas dando a mão, dando risada e até se abraçando ainda. Então, é totalmente fora do sentido da liturgia. É totalmente fora. E neste sentido, o Papa está certíssimo. Tá? Está certíssimo nesse sentido. Embora a liturgia celebrada pelo Papa é uma liturgia sóbria. Preste atenção. É sem muito barulho, sem muita movimentação. É como deve ser. É como deve ser. Ou seja, é próprio da índole da missa. A missa é para se rezar. A missa é para rezar. A missa não é um encontro da comunidade. Não é. Ah, mas a comunidade vai se encontrar. Sim, a comunidade vai se encontrar. Mas a comunidade vai se encontrar com Deus. Não é um encontro da comunidade consigo mesmo. Não é um encontro da comunidade entre si mesmo. Não é. Esse encontro da comunidade consigo mesmo, isso você faz uma confraternização, entendeu? Então, é colocar as coisas no devido lugar. A oração do Cordeiro é a morte mística de Cristo. Tá? A oração do Cordeiro é a morte mística de Cristo. Se vocês observarem, o
o corporal, é tudo feito de linho, onde fica no altar, onde o Senhor coloca as espécies, o corpo e o sangue de Cristo. Ele é feito de linho. Por quê? É uma referência ao sepulcro de Jesus. Jesus que foi envolvido em lençóis de linho. É por isso que fica sobre o altar e é de linho. Aí depois vem a ressurreição. Quando vem a ressurreição? Quando é que vem a ressurreição? Quando depois das orações, o sacerdote apresenta Cristo ao povo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós respondemos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Não é assim que você responde? Eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e serei salvo. E aí vem o momento da comunhão. Vem o momento da comunhão. O momento da comunhão é a ressurreição. O momento da comunhão é a ressurreição. É o mesmo Cristo que há 2000 anos atrás se colocou dentro da sala onde estavam os apóstolos ali trancados com medo. É o mesmo Cristo. Tá? E disse, você lembra o que ele disse? Quando ele entrou na sala onde estavam trancados, os apóstolos estavam com medo. Qual foi a palavra que Jesus disse? 2 vezes ele disse: a paz esteja convosco. O momento da comunhão é isso. O ressuscitado vem até nós e entra na nossa casa. Ele entra na casa do nosso coração. Ele entra, e quando Jesus entra em nós, ele nos diz: a paz esteja com você. Aí nesse momento, por mais tormentosa, por mais bagunçada que esteja aí a sua vida, que esteja a nossa vida, a nossa situação, a situação da sua vida, a falta de emprego, enfermidade, falta de harmonia, né? A desarmonia toda no lar. Quando Jesus entra no seu coração, ele entra para trazer a paz. Ele entra e traz a paz. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus não falta nada. Agora é um problema, né? Agora, como eu vou tirar fruto da comunhão? Como eu vou participar bem? Como eu vou conseguir beber dessa paz? Se eu tenho uma liturgia que não me ajuda. Por isso que é importante que os membros, por isso que é importante que as equipes de liturgia, as equipes de canto, as equipes de leitores, tá? Por isso que é interessante que eles estudem. Eles estudem aquilo que a igreja orienta para bem celebrar a missa. É importantíssimo isso. Agora eu gostaria de falar aqui sobre algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas que algumas pessoas têm, né? Algumas pessoas têm sobre posturas diante da Santa Missa, como eu devo me ter a postura diante da missa, como eu devo me manter, né? Em primeiro lugar, por que no Pai Nosso
não tem um amém? Isso é dúvida das pessoas. Por que no Pai Nosso não tem um amém? O Pai Nosso, ele não tem um amém, porque na liturgia da missa, o Pai Nosso ele não termina. Nós emendamos uma outra oração ao Pai Nosso. Tá? Geralmente o amém a gente diz quando se encerra a oração, não é isso? Amém. Tá? O Pai Nosso não termina. Nós emendamos uma outra oração ao Pai Nosso. Por isso ele não termina. Quais os momentos que devemos nos ajoelhar durante a missa? Durante a missa. Quais os momentos que eu devo ajoelhar? No rito novo, depois da reforma litúrgica, quais são os momentos em que nós nos ajoelhamos? É na consagração. Tá? Na consagração. É no momento do cânon, quando o padre ele faz a epíclise, quando ele impõe as mãos sobre as oferendas, né? Dignai-vos, ó Pai, abençoar e santificar essas oferendas. Ele estende as mãos. Então, nesse momento, você se ajoelha. Você se coloca de joelho nesse momento. E você permanece ajoelhado até o fim da consagração. Isto é o previsto na instrução do missal. Eu não estou falando nada por mim, o que eu penso e o que eu acho. Tá? Isso é o previsto na instrução do missal. Agora tem pessoas que elas permanecem, né? A pessoa fica, por piedade, ela fica todo o tempo do cânon da missa até o por Cristo. Ela permanece ajoelhada. Pode ser isso? Pode ser, sem problema algum. Tá? Não tem problema nenhum. Em outro momento, após comungarmos. Depois que nós comungamos, o ideal é que nos ajoelhemos. Porque estamos com Cristo, com a presença de Cristo em nós. E devemos adorá-lo. Esse é o momento. Uma outra dúvida. Em qual momento a Assembleia deve levantar as mãos? Na hora da consagração? Em momento algum. Em momento algum se deve levantar as mãos. Na hora da consagração, não devemos levantar as mãos. Nós não devemos levantar as mãos na hora da consagração e, com o máximo de silêncio possível, acompanhar as palavras do sacerdote. Na liturgia do Brasil, na liturgia aqui do Brasil, nós temos a possibilidade de responder às orações. Tá? Isso é no Brasil. Tá? Isso no Brasil. Mas, presta atenção, mas os nossos gestos na missa, durante a missa, é o sinal da cruz na saudação inicial. Quando rezamos o confesso, batendo no peito 3 vezes, né? Por minha culpa, por minha tão grande culpa. Né? Eram 2 vezes, agora são 3 vezes. Tá? Por minha tão grande culpa. E depois na bênção final. Na bênção final, traçando o sinal da cruz sobre o corpo. Tá? Essas são as posturas para nós leigos na Santa Missa. A gente não estende as mãos na hora do Pai Nosso. Tá?
Nós não estendemos as nossas mãos na hora do Pai Nosso. Nós não podemos estender as nossas mãos na hora do Pai Nosso. As pessoas perguntam, tem dúvida, né? Agora eu te respondo, não está previsto, tá? Não está previsto. Mas fora disso, tá? Uma outra dúvida. Alguns batem palmas na Santa Missa e outros não. Qual é o certo? Uns batem palmas, outros não. Qual é o certo? Bater ou não bater palma? O certo é não bater palmas em momento algum. Na missa não cabe palmas. Tá? Não cabe palmas na missa. Você está batendo palmas no Calvário. Tá? Vocês procuram, uma dica para vocês, procuram no YouTube, existe no YouTube um vídeo de São João 23. Tá? De São João 23. O São João 23 ele foi o Papa que ele abriu o Concílio Vaticano II. Tá? Ele deu início ao Concílio Vaticano II. Muita gente pensa que depois do Concílio Vaticano II pode-se bater palmas na Santa Missa. Ou pode bater palma por isso, pode bater palma por aquilo. Né? E para quem pensa e fala assim, procura lá esse vídeo. Vai lá no YouTube, digita lá no YouTube, assim, ó, João 23, palmas na missa. Procura, você vai gostar. Esse vídeo, ele é um vídeo onde São João 23, ele está visitando uma paróquia lá em Roma. Tá? E quando o Papa entra, o clero e o povo, eles aplaudem o Papa. Aquela chuva de palmas, né? Eles aplaudem o Papa. Aí, quando São João 23, ele se senta para fazer uma catequese, tá? Ele se senta para fazer a catequese, ele diz para todos que estavam ali, né? Todos que estavam ali chamando a atenção, ele dizendo assim, ó, não batam palmas dentro da igreja, nem para o Papa. É um santo da igreja, São João 23. Tá? Não batam palmas dentro da igreja, nem para o Papa. Nós estamos no templo de Deus. Ele fala assim, tá? Depois você assiste. Procura lá esse vídeo. Por quê? O Santíssimo Sacramento está presente ali, ó. É um lugar de oração, é um lugar de recolhimento. Um lugar de recolhimento. Então, em qual momento se bate palma? Em momento algum, em nenhum momento, não cabem palmas na missa. Não cabem palmas na missa. Agora, se você está em um grupo de oração, aí cabe palmas. Aí cabe você bater palmas. Pode bater palma à vontade. Tá? Por quê? É uma outra história. Tem coisas que são próprias para o grupo de oração. E tem coisas que são próprias para a Santa Missa. Tá? E isso fica bem claro para a gente. Né? Uma outra dúvida. O que dizer de quem usa celular durante a missa? Isso é um problema, né? O que dizer de quem usa celular na Santa Missa? E isso aí, infelizmente, eu vejo. Com certeza você vê também. Né? Você vê também acontecer isso aí. Eu já presenciei pessoas aí atendendo o celular durante a Santa Missa. E falando assim na maior tranquilidade, né? E acontecendo a Santa Missa, o sacrifício, o calvário, e a pessoa falando.
andam na maior tranquilidade. Agora, isso é um desrespeito. É um desrespeito com o nosso Senhor sobre o altar. É um desrespeito com o sacerdote, lá persona Cristo. Na pessoa de Cristo também. E também é um dano para a própria pessoa que está tendo essa atitude. É um dano para a própria pessoa. Uma outra dúvida. Como rezar após a comunhão? Como você faz as suas orações após a comunhão? É o momento de pedir, é o momento de você pedir para Jesus tudo o que você tem para pedir. Esse é o momento. É o momento de você agradecer tudo o que você precisa agradecer. Dizer para Jesus, vivo e presente ali em você. Ele está ali presente, Jesus vivo, presente em você. Então esse é o momento. Fala para ele o que te aflige. Pedir curas, não só físicas, mas também espirituais. Lembrando que Jesus, ele permanece em você uns 10 minutos. Uns 10 minutos até não se desfazer a hóstia, né? Jesus está ali. Então, depois da comunhão, esse é o momento que você deve aproveitar o máximo. O máximo. E dizer para Jesus o máximo que você puder. E adorá-lo nesse tempo em que você estará, que ele estará com você. O mais frutuoso, né? O mais frutuoso é falar com ele como um amigo. E de fato Jesus é nosso amigo. Coisas que eu já vi pessoas fazendo, né? Lendo algumas orações, né? Se possível, deixar as orações escritas para um outro momento. Esse é o momento que Jesus está ali no seu coração, presente no seu peito. Você rezar e contar tudo para ele, falar tudo para ele. Esse é o momento. Outro detalhe. Qual a posição correta para a bênção? Qual a posição correta para a bênção? O missal romano, no rito novo, tá? O rito de Paulo VI, o que ele prevê? Tá? No rito novo de Paulo VI, o missal romano, ele prevê o seguinte, ele dá uma certa liberdade ao fiel. O fiel pode receber a bênção ajoelhado. E isso aí é um resquício do rito antigo. Tá? Do rito antigo é um resquício, se usava assim, só se recebia ajoelhado. E você pode. Ou você pode receber a bênção em pé. Mas sempre como via de regra, com a cabeça reclinada. Reclina a cabeça. Por quê? Porque não é a bênção do Padre que você está recebendo. É a bênção de Deus recaindo sobre você. Um outro detalhe que a gente vê sempre acontecendo. Né? Encerrando a Santa Missa, os fiéis devem aguardar a saída do Padre? Encerrando a Santa Missa, os fiéis devem aguardar a saída do Padre? Isso seria o mínimo. Não se deve sair da igreja antes da saída do sacerdote, se a procissão vai sair pelo corredor central. Você espera até o padre, o sacerdote sair da igreja. Ele saiu, terminou, né? Ele saiu da igreja. Se o sacerdote vai para a sacristia, ao invés de sair do corredor central, às vezes ele vai para a sacristia. E enquanto ele não entrar na sacristia, você permanece no seu lugar. Enquanto ele não entrar na sacristia, você permanece ali no seu lugar. Mais um detalhe.
O ideal não é que nem você se retire do seu lugar, acabada a Santa Missa. É que você faça pelo menos uns 5 minutos de ação de graça. Eu tentei esses dias, mas é impossível. As pessoas aí batem nas costas e querem cumprimentar a paz de Cristo, né? Se vocês pegam e se retiram, você se retira até o sacrário, né? Você faz pelo menos uns 5 minutos de ação de graça. Você está agradecendo a missa que você participou. Pela graça de você ter recebido Jesus na Eucaristia. Amém? Foi um pouco longo esse vídeo, né? Mas eu espero ter contribuído um pouco, né? Um pouquinho, pelo menos um pouquinho, né? Para que você obtenha frutos para a sua vida, para a sua espiritualidade, né? Cleide Oliveira, obrigado, Cleide Oliveira, que Deus abençoe sua vida. Kevin, Isaías, eu quero um abraço, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe. Giovana, Deus abençoe. E eu queria mostrar para vocês alguns documentos que eu mencionei, alguns eu mencionei durante a gravação do vídeo, e outros não. Por que é importante? Importante porque eu não estou aqui falando o que eu acho, o que eu penso. Tá? Então, esse é o Catecismo da Igreja Católica, tá? O Catecismo da Igreja Católica, que eu mencionei. Esse é o Didaquê, tá? É o Didaquê, tá bom? É o Catecismo dos Primeiros Cristãos. Esse é a Instrução Geral da Missal Romana. Esse é o livro da Sagrada Tradição, do professor Felipe Aquino. Esse é o Sacramentum Caritatis, tá? Que fala sobre a Eucaristia, de Bento XVI. Esse aqui é o livro da Eclésia de Eucaristia, que eu falei lá, que foi uma das últimas encíclicas que o Papa João Paulo escreveu em 2003. Tá? São João Paulo II, esse é o São João Paulo II, ele escreve aqui ao episcopado, ao clero e aos fiéis. Tá? Isso aqui é um livro do Mauro Odoriço, que fala sobre a missa, tá? Explicação sobre a missa, mistério, celebração, organização, tá? Tem até aqui os tempos, né, litúrgicos. Tá? E o livro do Francisco Catão, tá? O Catecismo, né, e a Catequese. Tá? E esse é o livro do historiador que eu disse lá, né, o Daniel Hopes, tá? São 10 volumes, né? Eu tenho aí os 10 volumes, esse aqui é um. Tá? Então, que sirva para você, que possa te ajudar na sua espiritualidade. Tá bom? Eu agradeço muito, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tá bom? Um abraço, Cleide de Oliveira, um abraço, Kevin. Tá? Bom, um abraço, Giovana. Obrigado, que Deus abençoe.